E aí, galera, boa noite. Então, galera, a gente vai começar aqui uma série de vídeos um pouquinho mais diferentes. No caso, eu pensei na ideia de fazer o FAQ, né? Que são as perguntas frequentes. E eu vou estar respondendo algumas perguntas aí que a galera sempre está fazendo aí. Deixei nos comentários. Vou tentar ver se essa ideia é boa aí. E hoje eu queria estar fazendo aí, me perguntaram um pouquinho pediram para me falar um pouquinho sobre os elementos. Então eu vou dar aí umas ideias básicas aí do que seria da funcionalidade de cada elemento, assim que a minha internet ajudar. Então eu vou vir aqui dentro da parte de monstros mesmo. Bom, galera, como todo mundo sabe, né, no jogo existem 6 tipos de elementos: fogo, água, ar, terra, trevas e santo. E cada elemento tem sua particularidade, né, na questão de habilidade que os monstros podem despertar. Igual, por exemplo, na Guerra do Território mesmo, aquelas poções que vocês utilizam ali, eles despertam algumas habilidades dos monstros. Na verdade, eu só vejo 2 tipos ali de habilidades que você faz que realmente tem utilidade, que é utilizar nos plus água, terra e santo, que é para restaurar a vida. O resto também não vi muita utilidade, mas enfim, esse aqui não é o caso. Os monstros terra, eles têm a habilidade, no caso, de reduzir o tempo de carregamento de energia. Então, quanto maior o monstro, maior o tempo que ele vai diminuir. Vocês podem ver aqui que esse mortal ele diminui em 70 segundos do seu tempo de recarga de energia. Como é que funciona isso basicamente? O meu tempo de energia aqui está em 1 minuto e pouco. Então, se eu colocar, por exemplo, um líder fogo, ele você viu ali que já deu uma redução bem grande. Ele já descontou esses 70 segundos do tempo de recarga de energia. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, Ranger, se eu me tornar, no caso, Ranger, eu vou ter uma redução maior. Como vocês podem ver aqui, está 50 segundos agora a minha energia para recarregar. Antes, ela estava em 1 minuto e pouco. Não vou saber direito agora dizer quanto mais ou menos. Mas a finalidade do Monstro Fogo é atribuído como líder vai ser exatamente para poder reduzir esse tempo de recarga da energia. Então vamos dar uma olhadinha agora nos monstros água. O monstro água ele também tem um efeito sobre o tempo de recarga, só que o efeito dele é em cima da resistência. Então ele vai diminuir esse tempo também, vai depender do monstro que você tiver. Eu, por exemplo, se eu pegar aqui um divino que não é plus, são 50 segundos. O divino plus já são 55. O divino plus ele tem a mesma capacidade do imortal comum. No caso, o imortal plus, aí ele já teria 5 segundos a mais, são 60 segundos. Então ele tem esse tipo de redução aí que ajuda aí bastante, entendeu? Então, se você tem, por exemplo, tiver vários monstros aí da classe Eternal e fizer, por exemplo, um Imortal Terra, necessariamente não é porque ele ser o monstro mais forte que você tem que colocar ele como líder. O líder ele vai te dar um certo benefício, então é questão estratégica o líder que você vai estar escolhendo. Vamos lá. O monstro ar, o que ele vai fazer? Ele aumenta a quantidade de monstros na batalha. Como é que isso funciona? O seu dano, ele é ele basicamente ele é constituído de todos os monstros que você tem. Só que tem uma questão. Por exemplo, quantos aliados eu tenho, a quantidade de alianças que eu tenho influencia na quantidade de monstros que eu posso usar na batalha. Não adianta eu ter 50 mil monstros, sendo que as minhas alianças só me permitem usar 2 mil monstros. Então, tipo assim, o monstro ar como líder, ele aumenta a quantidade de monstros que você pode usar na batalha.
Lembrando que o seu dano total ele é a soma do ataque de todos esses monstros, assim como a defesa, a soma da defesa de todos os monstros. Então eu tenho 280 alianças, mais as alianças extras, então eu posso ter na batalha 1830 monstros. Se eu diminuir a quantidade de alianças, diminui a quantidade de monstros que eu vou ter na batalha. Automaticamente diminui o meu dano. Então vamos lá. Vamos pro Terra. O Terra, bom, ele basicamente ele não tem tanta atribuição. Acho que poucas pessoas utilizam. Eu acredito que a aplicação dele hoje não seja tão assim expressiva. Já foi um tempo em que o Gold era uma coisa assim difícil de você conseguir. Talvez nem tanto, por ser difícil de conseguir, você não tinha como você ter um rendimento. Ele aumenta a renda, no caso aqui, vocês podem ver que embaixo do Gold aqui tem um reloginho contando. E esse valor aqui é aquela upkeep. Seria o que? Seria os prédios. Aquele valor. Esqueci o nome agora. Aquela atribuição que você usa para poder comprar os monstros das missões. Então, assim, esse valor a cada hora ele te rende esse valor aqui em Gold. Tipo assim, é como se fosse aplicação financeira. E você tem um rendimento lá. Ó, aumentou 55%. Ele foi para 42 mil. Então, tipo assim, a atribuição do Terra é só isso mesmo. Não tem outra finalidade, ó. Botei um monstro menor aqui para diminuir o percentual. Vou pegar um outro aqui, um Infinity, que é 40%. Vocês podem ver, diminui ali. Então a atribuição do Terra é exatamente para isso. Um monstro de defesa, que você também pode utilizar ele para poder como cura, assim como água nas batalhas do GT. Ou mesmo nas torres, você pôr na frente assim para poder segurar até a terceira batalha também ajuda bastante. E Trevas. O Trevas também ele é bem básico. A influência dele é no dano só. Ele aumenta aí o percentual do dano. Então vamos pegar aqui 250 bilhões de dano. Vamos pegar um Dark aqui. Aumento de 11%. Vou nomear ele aqui. Vou voltar aqui. Pronto, meu dano foi para 276. Então assim, ele vai aumentar o seu dano. Você pode utilizar ele para fazer as torres, que ele influencia, para fazer o EB, que ele influencia, para fazer o território. Eu ainda não vi uma influência significativa lá. Não observei, já testei já e não vi muita coisa diferente não. Se tiver, bem pouco. Mas ele atribui em todas as batalhas, inclusive na arena também. Eu já percebi já de colocar um Dark, atacar e de fazer as batalhas constantes e atacar a mesma pessoa e tipo assim, perder com um e ganhar com o outro. Então tipo assim, ele também influencia na arena. Eu achava que não, mas influencia sim. Então basicamente o monstro Dark ele é para aumentar o dano. Não é um monstro bom para ficar à frente de batalha, como, sim, ao meu ver, por conta da sua defesa. Por mais que seu ataque seja propício para poder eliminar, a sua defesa já nem tanto. Então, eu acho ideal de você, por exemplo, na arena, de você ter um Dark na frente, ou de ter um Santo ou um Terra para poder se defender na frente, um Dark em sequência, um Água que vai ter habilidade de cura para estar sempre curando esse Dark por ele ter uma defesa menor. Mas o principal aqui, ponto dele aqui é aumentar o dano. E o Monstro Santo, o oposto do Dark, a habilidade de defesa. Tem a mesma função. Só que no caso dele aqui,
é para aumentar a defesa. Então tava 198. Defesa aqui 219. Então assim, ele aumenta a defesa. Também tem efeito nas mesmas outras batalhas. Eu utilizo ele muito para poder subir os pisos. Ele foi muito útil para poder subir do piso 13 até o 17. Eu usei em todas o líder santo. Facilitou muito na questão de segurar naqueles 4 monstros iniciais nas 2 primeiras batalhas, para chegar na terceira com pelo menos 6. Porque é complicado você chegar na terceira batalha do GT, da torre, e você não ter os 6 monstros ali pelo menos para poder fazer. É difícil passar, mas consegui chegar lá graças ao santo. Contribuiu bastante aí segurando a defesa dos monstros. Então é isso, galera. Esses são os elementos, função de cada um, onde eles podem ajudar, tá? E eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários dúvidas que vocês têm. Eu vou estar fazendo mais vídeos para isso, tirando dúvida, porque não tem tanta coisa para poder falar. Se eu for fazer vídeo toda semana, todo dia, ou fazer 2, 3 por dia, daqui a um mês já não vou ter mais assunto. Eu vou ver direitinho aí para me poder começar a fazer esse tap, não sei que bosta é essa, para ver o que dá para aprender aí para fazer uns vídeos também, mas não tô muito animado não. O negócio é muito desgastante, é muito chato. E sei lá, eu vou ver se eu animo de fazer aí para poder ajudar vocês aí, que eu sei que vocês estão interessados pra caramba naquilo lá, mas sinceramente eu não tô não. Então, galera, curtam, compartilhem aí. E a time 2 tá aqui, ó. Esse camarada aqui, o primeiro aqui, ele deixou o link aqui pra mim. Quem tiver interesse, é só vir, fala comigo, posta nos vídeos aí, qualquer coisa. Que a guilda tá aqui esperando vocês, beleza? Falou, galera.